Boa noite, boa noite. Desafio dos 7 hábitos para mulheres altamente eficazes. Hoje vamos conversar sobre o hábito 5. Vou fixar o nosso tema aqui. Hábito 5, primeiro compreender para depois ser compreendida. Não tô conseguindo fixar aqui, deixa eu tentar mais um pouquinho. Ixi, não tô conseguindo fixar o tema. Vou tentar de novo. Gente, muito boa noite, vamos entrando aí. Vamos ver se eu consigo fixar o tema agora. Aê! Hábito 5, primeiro compreender para depois ser compreendida. Vamos entrando. Boa noite, Cilei, Camila, Rê, Marizane, Tatiane, Miriam, Jossane. Boa noite, meninas. Fixou, né? Fixou aí, hábito 5, primeiro compreender para depois ser compreendida. Nós estamos desde segunda-feira aqui numa construção dos nossos hábitos, né? Falando sobre 7 hábitos para mulheres altamente eficazes. E hoje faltam 3 dias para nossa série organizadamente. 3 dias aí para começarmos a série. Eu estou ansiosa, muito, muito feliz, tá certo? E hoje vamos conversar então sobre o hábito 5, que é para mim o hábito mais desafiador que existe, sem sombra de dúvidas. Meninas, vamos entrando, peguem a caneta e o papel de vocês, peguem a sua água, o seu cafezinho, vamos fixar a atenção aqui por 30 minutinhos, ok? Vamos chamando as mulheres para cá também? Faz o seguinte, clica no aviãozinho ali embaixo e compartilha essa live com mais mulheres, para que mais mulheres tenham acesso aqui ao nosso conteúdo, ok? Vamos lá? Procure primeiro compreender, depois ser compreendida. Eu falei ontem que esse para mim é o hábito mais difícil de ser implementado. Talvez para você não seja, né? Para mim é. Lembra que se você está aqui porque quer uma casa organizada e uma rotina que funciona, todos esses hábitos constroem isso que você quer. A casa organizada e a rotina que funciona, nós estamos subindo alguns degraus. Segunda-feira subimos o primeiro degrau, terça, quarta, quinta e hoje é sexta-feira já. 5º hábito. Quem estava aqui comigo desde segunda? Me fala aí pra mim quem está comigo em todos os hábitos. E quem tá chegando hoje? Mirelle, cheguei hoje, caí de paraquedas aqui, nem te conheço direito, né? Cheguei agora. Me fala aí pra eu saber quem está comigo, pra eu saber que público eu tenho aqui, ok? Eu, JW Leite, eu, já está a Jossane é minha aluna, né? Que show, meninas. Rê, minha aluna também, desde segunda. Josiane, que legal, desde segunda. Gente, é tão difícil pra mim quando o nome de vocês é estranho no Instagram, eu não consigo identificar. Cheguei agora, Lorelai Festas. Então, se você quiser as outras aulas, as 4 primeiras aulas, desculpa. Se você quiser assistir, você precisa entrar no grupo do WhatsApp, que tem o link na minha bio, porque por lá estão as gravações, ok? Tem muitas mulheres desde segunda-feira aí, né? Perdi o primeiro, a Rosimeire falou, ok, depois você olha lá gravado, ok? Yasmine, boa noite, assiste todas, olha que legal, gente, que legal, como é importante assistir tudo, porque é uma construção, né? Se a gente não assiste primeiro, não entende o que é o primeiro, a importância do primeiro, é difícil subir os outros degraus, tá? Lembrando aqui que faltam 3 dias para nossa série organizadamente, ok? Aqui estamos no aquecimento, estamos numa pré-estreia, construindo alguns hábitos importantes para termos uma casa organizada e uma rotina que funciona, mas a nossa série começa segunda-feira, ok? Vou pedir para todo mundo, antes de começar o conteúdo, para compartilhar essa live, tá? Vamos lá no aviãozinho, compartilha para as primeiras 5 mulheres da sua lista e vamos chamar mais mulheres para cá, para que mais mulheres estejam em contato com esse conteúdo, possam ser abençoadas aí com esse conteúdo, com essa aula de hoje que é fantástica. Boa noite, meninas, boa noite para todo mundo que tá entrando, que alegria ter vocês aqui, tá certo? Sou Cida Cunha, servir mesa aposta, Cida, vou tentar lembrar, Cida da mesa aposta, vou tentar lembrar, tá? Meninas, então vamos começar? Vamos começar. Segunda-feira falamos sobre a importância de sermos autorresponsáveis, né? De sermos proativas, de tomarmos a responsabilidade de escolhas sobre o que acontece com a gente para nós. Terça-feira
Falamos sobre a importância de começar com o objetivo em mente, de termos planos a longo prazo, né? De sabermos para onde a gente está indo. Quarta, hábito 3, falamos sobre saber quais são as nossas prioridades. Eu ensinei vocês a elencar aí prioridades, a viver de acordo com essas prioridades, né? Não só no discurso, mas também na prática. Ontem começamos os hábitos de vitórias interpessoais, que reflete nos nossos relacionamentos. E falamos sobre o ganha-ganha, que é uma filosofia aí de vida, né? Para os nossos relacionamentos, sensacional também. E hoje, como eu falei, para mim é o hábito mais difícil, o hábito 5. Procure primeiro compreender, depois ser compreendida, ok? Então vamos lá. Eu vou mais uma vez pedir para que quem ainda não compartilhou a live, compartilhe, tá? Eu sei que hoje é sexta-feira, muita gente tem compromisso, né? Fora, tem coisas aí começando o final de semana, mas é importante que vocês compartilhem e chamem mais mulheres pra cá. Claire, estão saudades de vocês também. A gente tá esperando a visita, viu? Já falei com a Ana. Estamos esperando a visita de vocês aqui. Tá? Vamos lá, gente. Hábito 5, primeiro compreender, depois ser compreendido. O que é isso, Mirelle? Como assim? O nome do hábito 5 já é autoexplicativo, né? Mas a gente vai falar um pouco na prática como funciona isso. Porque na teoria é muito bonito. Assim, eu tenho que compreender primeiro para depois me fazer compreendida. Mas tem uma prática para isso, ok? Eu vou ensinar aqui formas práticas da gente começar a tentar compreender primeiro para depois nos fazer compreendidas, tá certo? Então, é ouvir antes de falar. E se a gente for para a Bíblia, para o Manual da Vida, a gente vai ver quantos versículos falam sobre a importância de ouvir. Lá em Provérbios fala tanto sobre o tolo, que o tolo tem um falar precipitado, que até um tolo se passa por sábio quando fica quieto, né? Depois lá em Tiago fala, Tiago? Ai, posso estar errado, se o Clérison estiver aí ainda me ajuda, que nós devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar, né? E nós temos, principalmente a mulher, tem uma habilidade imensa de comunicação e uma habilidade imensa de falar, né? Nós temos muitas palavras aí por dia e nós aprendemos muitas coisas na nossa vida. Quando nós somos pequenas, nós aprendemos a ler, nós aprendemos a falar, né? Nós aprendemos enfim, a escrever o próprio nome, né? Nós somos alfabetizadas, mas nós nunca nos foi ensinado a importância de escutar. E não é só escutar, tá? Eu vou fazer um adendo, mas daqui um pouquinho. A comunicação é a habilidade mais importante da vida. É Tiago, Neuciane é Tiago, né? Sejam prontos para falar, tardios para... sejam prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, tá? Lá em Tiago fala isso. Então a Bíblia é repleta de informações sobre isso para nós, de conselhos sobre isso, mas a gente tem a língua afiada, né? E talvez seja por isso mesmo que a Bíblia está repleta de versículos sobre a língua, né? Tem um outro versículo que fala assim: se o homem consegue refrear a língua, ele consegue refrear o corpo todo, né? A língua tem o poder aí da vida e da morte, né? Tem poder de palavras que abençoam, palavras que derrubam. Nós temos o poder na nossa fala. A nossa palavra pode ser abençoadora ou amaldiçoadora, né? E que incrível e que forte isso. Então, comunicação é a habilidade mais importante da vida. Nós passamos anos aprendendo a ler, a escrever, nós somos alfabetizados, como eu falei, nós aprendemos a falar. Se uma criança, eu sou fonoaudióloga de formação, né? Se uma criança chega perto dos 2 anos e não tá falando, eu já ouço: Mirelle, mas tá normal, eu devo procurar uma fono? Porque a gente quer que a criança fale, mas a gente não é ensinado a ouvir. E mais, a ouvir com empatia, escuta atenta. Eu vou falar sobre isso mais pra frente, tá? Então, o que é a escuta atenta, Mirelle? O que é ouvir com empatia? É ouvir entendendo que a outra pessoa, ela tem uma lente pelas quais ela está olhando determinada situação, tá? Se eu defendo um ponto de vista, eu estou olhando aquele ponto de vista sobre determinada lente, né? Se eu defendo um ponto de vista, eu tenho um porquê de defender ele. Não é maldade. Eu quero ser má, eu quero irritar as pessoas, então eu vou defender assim. Não, a pessoa provavelmente não, com certeza, certamente está olhando aquilo de acordo com uma perspectiva, de acordo com a história que ela tem, com a bagagem que ela tem, com as instruções que ela tem,
com o ponto de vista dela, assim como você vê o seu ponto de vista, né, com as suas próprias lentes. E nós temos a tendência de querer que o nosso ponto de vista ganhe, né, a competição aí. Que o nosso ponto de vista seja o certo, porque afinal, pelas minhas lentes, o meu ponto de vista está certo. E não o da pessoa. Mas pensa, se pelas tuas lentes o teu ponto de vista está certo, pelas lentes da pessoa, o ponto de vista dela está certo também. Faz sentido ou não faz sentido? E daí nós não ouvimos com empatia. Me fala se sou só eu, né? Se é só comigo que acontece isso ou com vocês também. Vocês estão no meio de uma discussão, né, de pontos de vista aí, pode ser com o marido, pode ser até com os filhos, né, estão no meio de uma discussão e quando a pessoa está falando algo, você está brava, a pessoa está falando algo que você não concorda, você tem aquela escuta atenta? Para aí, deixa eu escutar a pessoa e ver, valorizar o que ela está falando e ver se faz algum sentido para mim. Ou você já fica maquinando a sua resposta? Me conta aí, você já fica... Eu me pego fazendo muito isso, a pessoa tá me falando e eu tô assim, tenho que responder isso, tenho que responder aquele outro, não, mas isso não é verdade, eu já tô pensando no que eu vou responder. É só comigo que acontece, gente? Eu já tô pensando em qual resposta eu vou dar, e ainda assim, eu não posso esquecer de falar isso, eu não posso esquecer de falar aquilo. E a pessoa falando, eu não posso esquecer disso aqui, eu não posso esquecer de responder isso, mas não é bem assim. Eu fico maquinando a resposta que eu vou dar enquanto a pessoa está falando. O que acontece? Eu não fiz a minha escuta atenta, eu não ouvi com empatia, eu tô pensando só no que eu quero falar, eu tô pensando no meu ponto de vista, nas minhas lentes, na minha opinião, tá? Então, esse hábito 5 é procure primeiro compreender, ouvir atentamente, ouvir com empatia, para depois ser compreendida. Compreender antes que os problemas apareçam. Antes de avaliar, é simplesmente ouvir. Antes de prescrever, né? A gente quer já dar o remédio, dar a solução. A gente quer solucionar o negócio, mas a gente nem parou para ouvir com empatia. Antes de mostrar suas próprias ideias, procure compreender. Trata-se de um hábito poderoso aí, de interdependência eficaz, ok? Esse hábito, ele é muito poderoso, ele é muito desafiador, porque quando eu aprendo a entender que o ponto de vista do outro tem sentido para ele e eu preciso ouvir de forma empática, muda toda a situação, porque daí o outro vai falar e eu posso pensar, será que ele tem razão? Por que será que ele está pensando assim? Será que a crítica que ele está me fazendo tem algum embasamento? Será que realmente eu não estou fazendo isso? E você está absorvendo o que ele está falando e compreendendo primeiro, para depois que você faz a análise, você conseguir responder. E mais, quando você tenta compreender primeiro, você tem muito mais chance de se fazer compreendido depois, porque você abre espaço para que a pessoa também queira te ouvir depois, para que não entre numa discussão aí, né? Na Bíblia fala lá em Provérbios também que a discussão é igual a rachadura de uma represa. É melhor parar antes que abra, né? Antes que a água não tenha mais contenção. Assim é a discussão. E ela começa assim, quando eu não paro para compreender primeiro, para fazer a escuta atenta. E olha só, muita gente fala, eu tenho empatia. Empatia é me colocar no lugar do outro. Inclusive, se eu fosse ele ou se eu fosse ela, eu faria assim, assim, assim. É ou não é que a gente faz? Se eu fosse aquela mãe, eu fazia assim, assim, assado. Se eu fosse meu marido, olha só, eu fazia desse jeito, não desse jeito que ele tá fazendo. Se eu fosse, deixa eu te contar um segredo. Se tu fosse ela, ou ele, ou qualquer pessoa, tu faria exatamente o que a pessoa está fazendo. Sabe por quê? Porque você estaria olhando pelas lentes dela e não pelas tuas. Então, muito provavelmente, se tu fosse aquela pessoa, você faria exatamente o que ela está fazendo. Faz sentido ou não faz sentido? Vocês estão me entendendo, gente? Coloca aí de 0 a 10 quanto tá dando para compreender, quanto vocês estão conseguindo puxar para a realidade de vocês e fazer sentido para vocês isso. Eu me pego muito nesse hábito. Nossa, como eu me vejo aqui
fazendo o contrário, querendo responder enquanto a pessoa tá falando, maquinando a resposta que eu vou dar enquanto eu tô ouvindo, vontade de ir lá nos comentários da postagem de alguém e colocar a minha opinião. Poxa, mas se a pessoa tá dando a opinião dela, tem algum porquê, ela tem uma lente sobre a qual ela está olhando. 10, ai, tá fazendo sentido? Que bom, que bom. Meu maior medo é estar aqui falando palavras ao vento, né? E não está fazendo sentido pra vocês, total sentido, ótimo. Isso acontece muito, deixa eu ver se vocês identificam. Facebook, política, pandemia, vacinas, né? Política, qual outro? Religião. Daí tu abre, guerras. Tu abre os comentários, é engraçado que o pessoal que tá na internet são todos formados, né? Todo mundo é especialista no assunto. Todo mundo tem opinião pra dar. Daí tu vê uma opinião contrária a tu, o que tu faz? Ah, eu vou lá responder. Deixa eu te falar uma coisa, tu não vai mudar a opinião do outro, tu não vai convencer ninguém com a tua opinião. E daí a gente vê as pessoas brigando na internet por política, por pandemia, por guerra, por religião, por futebol. A gente... Não, mas eu acho... E daí coloca... Escreve. Como se tu fosse convencer alguém daquela opinião. Tu não vai convencer ninguém, porque a pessoa tá olhando segundo as lentes dela. Ah, Mirella, então não adianta. A pessoa só vai mudar de opinião se ela quiser e estiver aberta pra compreender o outro. Mas isso não acontece nas redes sociais, ok? A pessoa tá ali com 7 pedras na mão. E você tá perdendo o seu tempo discutindo religião, futebol, política... Tá? Daí tu vê todo mundo especialista no assunto, né? Incrível. Estourou a guerra, todo mundo é especialista em guerra. A pandemia, todo mundo é especialista, né? Gente, para com isso. A gente perde tempo e depois diz que não tem tempo pra arrumar a casa. Depois diz que não tem tempo pra cumprir a rotina, pra ficar com os filhos, pra ter tempo de qualidade com os filhos, com o marido. Mas tá discutindo religião e futebol e política nas redes sociais, né? A gente faz isso ou não faz? Enquanto a gente não entender que cada um enxerga o seu ponto de vista de acordo com as suas lentes e que eu não vou mudar a opinião de ninguém, ninguém vai parar com isso. Entenderam? Entende isso? Faz sentido pra você isso? Então, se você ainda discute em redes sociais, usa esse teu tempo pra algo útil, pra algo que faça, que tenha valor, né? Que tenha valor eterno, mas não pra discutir em redes sociais, gente. Tu não vai mudar a opinião de ninguém, isso é fato. A pessoa só muda de opinião se ela estiver muito disposta a pesquisar sobre e ir a fundo e entender com as lentes do outro. E, poxa, aos poucos eu vou mudando. Não é num comentário de rede social que eu vou me convencer de algo. Daí entra aquela frase: antes eu queria mudar o mundo, hoje começo mudando a mim mesmo. Exatamente, Rê. Exatamente. Começa em mim, né? Começa em mim. Exatamente. Tanto que tem um outro versículo na Bíblia que fala assim: por que tu repara no cisco, no cisquinho que tá no olho do teu irmão, sendo que tem uma trave no teu, né? Ah, porque o outro faz isso, porque o outro faz aquilo. E tu faz o quê? Ah, não, eu não. Claro que faz. Só de estar julgando o outro já tá fazendo, né? Então, ouvir com empatia é entender que as pessoas têm as suas próprias lentes, a sua própria bagagem, a sua própria história, o seu porquê de pensar. Ou vocês acham que a pessoa, vão pegar a política, que é extrema direita e defende a extrema direita, e o outro da extrema esquerda, elas estão fazendo por maldade. Ah, não, eu quero matar todo mundo, eu quero que todo mundo se ferre, eu quero mesmo pregar o mal aqui. Sério? Claro que não. Ela tem um porquê de pensar desse jeito. Eu não compreendo o porquê dela. Eu não concordo com o porquê dela, mas eu preciso respeitar. Eu preciso saber ouvir com empatia. Eu preciso entender que as lentes dela fazem ela olhar para aquele problema, para aquela situação, por uma determinada lente, com um determinado porquê. E isso não cabe a mim mudar. Tá fazendo sentido, né? E isso é ouvir com empatia. É parar de prescrever, é parar de solucionar, de avaliar antes dos problemas aparecerem. Para de fazer isso, só ouve com empatia. Entende que tem um porquê da pessoa estar falando isso. Tem um outro passagem na Bíblia que fala que a gente não deve jogar pérolas aos porcos. O que é isso? Ficar discutindo, gente. A pessoa não vai mudar de opinião. Aliás, ela nem pediu a tua opinião. Não adianta. É tempo perdido, é jogar pérolas a porcos.
A Bíblia fala isso, não sou eu. Deixa eu ver aqui, não discuto de jeito nenhum nas redes sociais, mas pessoalmente às vezes não me aguento. Chiliane, eu também. Nas redes sociais, assim, ó, já há muito tempo eu não faço isso, eu nem leio, na verdade. Nada que é notícias polêmicas, eu nem leio. Mas eu faço muito isso pessoalmente. A pessoa tá me falando algo que eu não concordo, eu tô maquinando a resposta. Ai, não, que absurdo, eu vou falar isso, não posso esquecer dessa parte que ele falou agora, eu vou falar aquele outro. Eu fico maquinando a resposta, enquanto eu tô maquinando, meu cérebro não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo nesse sentido. Eu não tô ouvindo, eu não tô valorizando o que a pessoa tá me falando, daí depois eu quero ser compreendida, entendeu? Quando eu compreendo primeiro, quando eu escuto primeiro com empatia, eu abro uma porta para que eu possa me fazer compreendida depois. Sabe quando tu baixa a guarda da pessoa? Poxa, ela me ouviu, agora o mínimo que eu tenho que fazer é ouvi-la também, sabe? A gente faz muito isso porque nós não fomos ensinadas a escutar. Pra mim esse é o hábito mais desafiador disparado, tá? Disparado, tá? Então, é algo assim que é um exercício diário, porque esse não ouvir, esse ficar maquinando a resposta, essa vontade de colocar a tua opinião, de tentar mudar a opinião do outro, é automática. A gente vem com essa ideia, né? Então é muito automático, mas a Bíblia tá aí, né? Como o manual da vida nos ensinando, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Né? Nós precisamos estar prontos para ouvir, tirar isso do automático, essa vontade de responder, essa vontade de ter sempre na ponta da língua a tua opinião, a tua resposta, tá certo? Então, pra mim, esse é o hábito mais desafiador disparado, porque é muito automático e a gente tem que, como a gente faz, Mirelle, então, pra tirar algo do automático, né? A gente precisa exercitar diariamente. Quando teu filho de 5 anos vem te contar uma história, você para pra ouvir? Ou você tá lavando a louça, pensando na lista do mercado, pensando no chão que tem que limpar, pensando nas compras que tem que fazer. Tu lavando a louça, a criança tá aqui, ó, falando, e tu não tá nem aí, né? Às vezes eu falo, a Lara, minha filha mais velha, ela lê muito, né? Então ela vem me contar a história do livro. Porque não sei o que lá, não sei o que lá, conta. E eu tô aqui, ó, viajando, muita coisa pra fazer, pensando no trabalho. Daí ela, o que tu acha? E eu, oi? Eu não sei responder porque eu não ouvi. Né? Então eu tô me colocando, gente, aqui como uma pessoa que erra também, né? Vulnerável nesse sentido, porque eu estou aprendendo diariamente. É um trabalhar diário na minha vida. Então, o quanto você consegue silenciar e ouvir o outro, ouvir os seus... Mirelle, mas é história de criança. Não tem problema. É dessa forma que você vai mostrar pra criança que o que ela fala tem valor, e é assim que ela vai aprender quando tu for falar também, porque afinal tu ouve, né? Tu a ouve, então ela precisa te ouvir também. Você ouve o seu marido quando ele vem com umas ideias bizarras, coisa de homem, né? É difícil, mas a gente tem que ouvir, né? Eduardo tá me assistindo aí. Mas a gente tem que ouvir. Isso é sinal de respeito, isso é sinal que eu valorizo, que o que o outro está falando tem algum valor pra mim, né? Você ouve quando aquela pessoa vem falar sobre política, algo que totalmente é contra o que tu pensa. Você para pra ouvir? É difícil, né? É difícil. Mirelle, não consigo. Você pode até não querer ouvir sobre um assunto, né, muito polêmico, mas você se retira, não vai falar aí da tua opinião se você não está disposta a ouvir a opinião dos outros, tá bom? Mesma coisa com nossos pais idosos, histórias repetidas exatamente. A minha mãe é muito lúcida ainda, mas eu sei que tem alguns idosos que gostam de contar, né, os vovós, histórias. A gente tem que saber ouvir, a gente valoriza, ainda mais idosos, né, que se sentem tão sozinhos, mas a gente tem que parar para ouvir, a gente tem que respeitar, valorizar, a gente tem que entender que se a gente quer ser compreendido, o mínimo que a gente precisa fazer é compreender primeiro, tá certo, gente? Pegaram isso? Estamos finalizando aqui e eu quero falar o exercício. Compartilhe esse conceito de empatia com alguém próximo. Compartilhe o que tu aprendeu agora, aqui, hoje à noite. Primeiro compreender para depois ser compreendido com alguém próximo. Explica que você deseja trabalhar isso na sua vida, tá? E peça para que essa pessoa te cobre. Difícil, bem difícil, eu sei. Mas é o exercício de hoje, tá? Compartilha com alguém próximo o conceito. Sai daqui e fala pro teu marido, pros teus filhos, pra tua vizinha, o que tu aprendeu hoje à noite.
E fala, se realmente for verdade, que você quer trabalhar isso na sua vida diariamente a partir de hoje. E começa a trabalhar, obviamente, mas sempre quando a gente compartilha com alguém, a gente aumenta o nosso senso de responsabilidade, né? A gente se sente querendo suprir aquela expectativa que o alguém está esperando de nós, tá? Então, por isso que eu falo a importância de compartilhar e de vivenciar muitas vezes junto com outra pessoa o processo, tá? E a frase de hoje é: eu ouço com empatia, quero compreender real e profundamente o outro antes de ser compreendida. Eu vou falar de novo, tá? Alguém escreve aí pra mim. Eu ouço com empatia, quero compreender real e profundamente o outro antes de ser compreendida. Olha que forte isso, tá? Oi, Carolzinha. Eu ouço com empatia, lembra? Ouvir valorizando, ouvir entendendo que a pessoa tem uma lente, ouvir, parar e ouvir sem dar a tua opinião. Quero compreender real e profundamente o outro antes de ser compreendida. Essa frase de hoje, eu quero que você tire um print, escreve lá nos teus stories, me marca pra eu ver, tá? Pra que outras pessoas vejam esse conteúdo e se inspirem por isso e de repente possam querer isso também. Ontem eu falei no hábito, no ganha-ganha, né? Se cada um vivesse o ganha-ganha, nós estávamos num mundo muito melhor, né? Se todo mundo quiser primeiro compreender para depois ser compreendido, a gente vai viver num ambiente com muito menos discussão. Tá certo, meninas? Tirem o print então e marquem lá. Lembrando que faltam 3 dias para nossa série Organizadamente, que começa na segunda-feira. Eu quero ver muita gente aqui, porque é um conteúdo riquíssimo, ok? Amanhã, hábito 6. É sábado, vamos ver quem que vai estar aqui comigo, tá? Só a sorte ficam até o final. Falei isso desde o primeiro dia. 19h30 nós vamos falar a continuação do hábito de hoje, tá? É muito interessante. Repete mais uma vez, por favor. Eu ouço com empatia, quero compreender real e profundamente o outro antes de ser compreendido, tá bom? Eu ouço com empatia, quero compreender real e profundamente o outro antes de ser compreendida. Lembra, quando você compreende o outro, você se faz compreender depois com muito mais facilidade. Gente, é isso. Uma ótima restinho de sexta-feira pra vocês, né? Um ótimo final de semana. Que Deus abençoe a vida de vocês. Aproveitem o final de semana pra ter tempo com seus filhos, com seu marido, pra ter uma escuta atenta, pra ouvir opiniões diferentes e pra trabalhar tudo isso que a gente viu desde segunda-feira, tá? Quem não assistiu alguma aula, lá no grupo do WhatsApp tem a gravação. Vai lá, corre lá e assiste, porque todos os hábitos são riquíssimos em conhecimento, ok? Beijão, boa noite, Deus abençoe vocês. Tira o print, marca lá pra eu ver. Tchau, tchau.